e o MEC, né, o próprio MEC, e em 1964 o Brasil tinha 39% de analfabetos. Em 1988, que é o ano da Constituição Federal, ainda eram 33%. E aí, 2012, né, já pulando para 2012, já está a 8%. Ou seja, a gente evoluiu muito mais na época do governo civil, né? Assim, lógico, as tecnologias aumentaram, mas a gente teve um avanço. A Constituição, sem dúvida, foi um avanço, né? Mas a gente ainda tem aqui, né, governo Bolsonaro, que representa exatamente essa ideologia, né? Mourão e tal, e os três ministros da educação, os três ministros, desde janeiro de 2019, né, o Ricardo Vélez, o Weintraub e esse Milton Ribeiro, são olavistas, né? Eles são dessa ideologia aí que acha que o Paulo Freire, cara, é um comunista que ia doutrinar todo mundo e tal, enfim, eu queria ouvir um pouco a perspectiva de vocês, professores, heróis do povo brasileiro, sobre este educador histórico. É legal que às vezes essa conversa de herói, né? Quando nessa questão da pandemia, teve um caso, não sei se vocês acompanharam, de um professor que pedalava 8 quilômetros por dia para deixar as xerox, tal, na casa dos alunos e tal. Aí meu irmão também é professor, aí ele ligou para mim e disse assim, olha aí, e tu que não faz isso aí, tu é um vagabundo, pô, tu é um vagabundo, tu não vai atrás dos teus alunos, eles pegam esse exemplo do professor aí para foder a gente, aí tu que tá só em casa, liga teu Meet para dar aula, tu é um sem vergonha, pô. Mas cara, é uma loucura, né, bicho, Paulo Freire faz mal a ninguém e é uma perseguição que já vai fazer 50 anos, né, cara? E é um método que ele só está dizendo para a gente que o saber ele não é transferido, né? Ele não vem de cima para baixo, que ele não pode ser só isso, que a gente tem que perceber a realidade do aluno, tem que partir de onde é que ele vem. E, cara, eu não sei dar aula se não for buscando partir dessas realidades dos alunos, se pedindo para eles essa reflexão. E talvez eu nem aplique método Paulo Freire na sala de aula, não tem como aplicar isso, mas eu só sei dar aula de história dessa forma. Se forem fechar o diabo desse regime, como a gente descobriu agora pela revista Piauí, não foi? Que fez uma reportagem que chegou em vias de fechar o STF. Cara, a minha escola tá na linha de frente, velho. Porque é conhecida, assim, como uma das escolas mais progressistas da cidade. A gente tem aluno de segundo ano. A gente tem... É legal, cara. A gente tem grupo de gênero na escola. A gente tem grupo... o Grêmio é todo feito por mulheres e meninas, né? E eu não sei transferir, eu não sei compartilhar a história se não for partindo dessa realidade. Eu não aprendi de outra forma, né? Então, e eu lembrei, não, falando de Paulo Freire, eu tive uma tia, cara, que ela foi presa na ditadura por ser discípula, aluna, ela foi aluna de Paulo Freire e fazia alfabetização, ela estava naqueles movimentos de base, ela foi, se eu não me engano, a primeira mulher presa aqui do Ceará, uma das primeiras, ela estava na UFC, na época, na Federal daqui, e foi presa, né, e tem um episódio da fuga dela, que é bem cinematográfico aqui, quando ela fugiu pro Chile, para São Paulo, e depois pro Chile, e depois para a Alemanha, então, assim, ela aplicava o método Paulo Freire dessa alfabetização, ela estava nesse processo, né? Então, assim, minha família, a gente cresceu com isso, cresceu nessa admiração, nesse entendimento dessa educação que ela pode ser, ela tem que ser crítica, tem que ser revolucionária, né? Ela tem que ser puxar a gente da nossa realidade para a gente ver o mundo, né? O mundo que o Paulo Freire quer que a gente compartilhe com os alunos é esse mundo de onde a gente parte, né? Então, é meio que isso. E você vê um cara admirado no mundo todo e aqui esse processo em cima dele, né? Mas
estamos aí para enfrentar, né? Ninguém vai baixar a guarda, não, porque não. Ninguém vai baixar a guarda, não. A gente vai tentar continuar tentando. Mas eu acho que você colocou é interessante, né? A proposta do Paulo Freire para a educação, ela é muito fundamentada, ela é muito bem elaborada, muito bem feita, e acho que todo mundo que faz uma faculdade de licenciatura passa por isso minimamente, por uma leitura disso, né, pelo menos. E a gente não consegue aplicar método, né, que até porque não é exatamente um método, né, não é como se ele tivesse escrito um folheto explicativo de método, mas a gente não consegue aplicar isso no nosso dia a dia por conta de questões maiores, né. E enfim, e aí, além disso, né, lógico, além disso, tem todo esse contexto, essa narrativa que se constrói, né, que se construiu aqui no Brasil, não só aqui, mas que aqui também é bem olavista mesmo, né, de educação e essa narrativa de contexto de pós-verdade mesmo, de quem é o Paulo Freire, porque o que a gente percebe é que muitas pessoas nem sabem quem que é, não conhecem Paulo Freire, nunca leram nada dele, ou pelo menos algo sobre ele, sabe? Nunca tiveram algum contato e já assumem essa questão de Paulo Freire doutrinador e etc. Sendo que, na verdade, o que ele pregava, né, o que ele colocava é justamente o contrário disso, né? A não doutrinação pelas escolas e a questão da educação revolucionária, educação partindo do contexto do aluno, enfim, inclusiva e todas essas questões aí que a gente acredita também, né? E aí no Brasil vem esse contexto todo aí, que eu acho que se dá não só no Brasil, mas em outros países, outros lugares, né, obviamente, mas aqui acho que se dá muito, cresceu muito nos últimos tempos com o crescimento junto, né, da extrema direita e de pessoas que apoiam isso, e eu penso nesse contexto como uma situação de pós-verdade mesmo, né, de assumir uma questão ideológica antes do conhecimento, antes dos fatos, né? Então as pessoas não vão ler, não vão atrás e justamente por causa da narrativa que é construída por essas pessoas, né, que o Léo colocou, né, Bolsonaro, Olavo, etc, que sustentam essa narrativa de que Paulo Freire é todo, né, coitado, o demônio do Paulo Freire, como se ele fizesse, né, tivesse alguma... E como se, de fato, as escolas fizessem isso. O que é mais bizarro é que, na prática, isso não acontece. Não acontece. A educação não é assim. Tipo, agora há pouco mesmo a gente falou disso, né, do sistema educacional e tal. Educação não é paulo freiriana no Brasil. Claro que tem algumas escolas que fazem, tentam fazer, que tem outras perspectivas. E tem escolas que, por mais que não sigam totalmente, são escolas bem progressistas, né, que tem outro tipo de perspectiva, mas ainda assim não é nada completamente Paulo Freire, ao ponto de alguém poder falar que há uma doutrinação, ou que há alguma coisa, uma coisa completamente descolada da realidade. E o pior disso tudo é que, por mais que você não consiga, de fato, colocar em prática o que eles querem, assim, propriamente, de destruir tudo o que já foi feito, e olha que a educação no Brasil ela é precária, né, e a gente sempre deixou isso claro, mas só do fato de você conseguir colocar um pensamento na sociedade de que ou você segue o Paulo Freire ou você segue o Olavo de Carvalho é chocante, né? Você pensar assim, tipo, na insistência, na base de falar palavrão, de falar um monte de absurdo, o Olavo de Carvalho ele conseguiu ser uma linha de pensamento. Então, você é olavista, então daqui a uns anos, qual é o seu método de ensino? Meu método é o olavista. Tipo, já perdemos, né? Já perdemos. Só complementando isso, porque é esse o ponto, né? No Brasil, hoje em dia, a gente tá tendo essa discussão absurda de um olavismo ser visto como método, né? Ser visto como uma linha de pensamento. E aí, pô, Paulo, uma pessoa super politizada, e Thiago, professor de história, né? Entendem que esse revisionismo, essa coisa é um delírio, né? Um negócio assim que tá sendo consumido. E como que o professor deve enfrentar, né? Porque aí entra aquilo que o Paulo falou naquela pergunta, né? Quando o pai é muito fanático ideológico, né? Quando o pai, aí colocando a palavra, é fascista, e fica sabendo que o filho tá aprendendo a história como ela é, né? A história de verdade. Como que entra o papel do professor nisso, né? No Brasil, assim, nesse contexto? No que o Olavo de Carvalho, em nome de uma liberdade de expressão absoluta, é visto como uma linha de pensamento normal, né? Pior é isso, é ser normal, né? E aí parte muito daquela ideia, assim, às vezes o aluno pergunta assim, professor, quando é que você vai contar mesmo o que é que aconteceu na história?
qual é a hora que vai falar da verdadeira história? Não, cara, não existe, assim... Aí você vai todo fazer o debate, como é que se constrói o conhecimento histórico, como é que é feita uma pesquisa e tal, e tal, e tal. E às vezes eles já partem do pressuposto, por exemplo, quando diz assim, mas esse livro é do MEC. Cara, você ouvia esse absurdo na sala de aula, como assim, esse livro é do MEC. A gente ouvia muito isso, como se o livro tivesse errado por ser Não, cara, não é ser do MEC. Tem toda uma política. Aí você vai explicar como é que é escolhido um livro didático numa escola para o aluno, né? Tudo isso falta para eles de informação, de ser curioso, de não ouvir aquilo como uma verdade, ou do que o próprio professor fala, mas é ser questionador, mas dentro de uma lógica, né? Não sei, é isso que falta. O que falta para esses caras é uma lógica de pensamento que na realidade ele não se completa, né? Não existe. Então, às vezes é difícil questionar. Às vezes o aluno chega com uma pergunta que, quando você cutuca, você vai ver que ele viu nesses vídeos mesmo. Esses vídeos de Olavo de Carvalho, de maçonaria, né? Então tem umas loucuras assim que às vezes chega para a sala de aula e você tem que filtrar ou ensinar eles, pelo menos assim, a questionar isso, né? Eu acho que o nosso papel nesse sentido é de tentar mediar a situação e propor para o aluno uma coisa que, se ele for aplicar, ele vai perceber que esse método, que for como se fosse um método, né, o olavista, etc., não tem fundamentação, não tem fundamento. O cara tira a ideia de onde ele quer tirar, ele fala o que ele quer falar, pronto, acabou. Né? Então, é tudo construído a partir de uma narrativa que deu certo e pronto. E aí eu acho que uma coisa que pelo menos eu tento fazer, é essa questão da fundamentação. Você vai entender primeiro que uma coisa é ter opinião sobre um assunto, outra coisa é saber fundamentar aquilo. Né? Tipo, essa questão da valorização das ciências humanas até, né? Porque fica nessa questão de, mas isso aí é só sua opinião. Você é professor de história, isso é sua opinião. Isso como se não existisse um método, uma pesquisa, uma construção daquela... né, documentação e, tipo, tudo isso, né, enfim. Então, eu acho que essa é uma questão. Eu nunca passei por uma situação em que, tipo, o pai fosse muito olavista, por exemplo, ou os pais, né, e o aluno tivesse que... Enfim, mas o que eu entendo é que eu acho que o professor tem um papel desse, né, de tentar mediar, tentar dialogar, e no limite, eu acho que a escola tem que apoiar o professor sempre, sabe? Não importa o que... Sabe? Nesse sentido, principalmente. O professor tem que contar com o apoio da coordenação da escola, porque sozinho ele não vai conseguir. E aqui em Campinas teve, né, ano passado, alguns professores que foram demitidos de escolas particulares por causa dessas questões. Então a gente percebe que, igual o Paulo perguntou, né, dos pais que são chatos e tal, com certeza algumas escolas particulares cedem para os pais e jogam isso na culpa do professor. Mas eu, enfim, nunca passei por isso, ainda bem, por pais tão chatos assim. E quando aconteceu, por exemplo, isso da doutora advogado, etc., que negócio que eu falei, a escola apoiou, né? Então, acho que a gente tem que contar com o apoio da escola, senão a gente fica sem condição de fazer nada mesmo. E só sendo o cavaleiro do apocalipse aqui, que é uma das minhas funções, se não combatermos o que está acontecendo no país, isso que vocês ainda citam como raro, essa pressão... essa questão do pai pressionar vai só aumentar, né, gente? Porque eles estão conseguindo, e mesmo com toda essa pandemia, né, nesse final de semana que estamos gravando esse episódio, chegamos à marca de 100 mil mortes e tudo mais, e me parece que é muito provável que o Bolsonaro caminhe para uma reeleição, né? O que é um absurdo. Então, cresce esse tipo de pensamento, e o que a gente está falando hoje talvez não seja uma realidade daqui a algum tempo, né? Daqui 2 anos, por exemplo. Isso a gente pode ver, de fato, uma perseguição em relação a ideias, né? Dentro do ensino, principalmente. Se a gente tem visto já o ministro da Justiça fazendo relatórios de pessoas... que encabeçam, que fazem parte, que têm ideais antifascistas dentro das carreiras, isso pode acontecer da mesma forma na educação, né? E ser muito forte, além de tudo, contando com a pressão dos pais, que também vão percebendo que a coisa tá
tá evoluindo para eles, né? Assim, o que eles pensam, a forma como eles desejam tá ficando mais aceitável, né? O pessoal tá aceitando mais esse tipo de pensamento, né? E nós aqui produzindo provas contra nós mesmos, né? Porque Exato. a galera